A chegada que transformou um sonho em um brilho deslumbrante, mudando tudo para sempre. Clara sempre acreditou que a arte era sua salvação. Na pequena aldeia de maravilhas, onde as flores dançavam ao vento e o sol pintava o céu de tons alaranjados ao amanhecer, ela se sentia aprisionada em uma tela invisível. Seu talento era inegável, mas as paredes do medo e a autocrítica a cercavam. Cada pincelada era acompanhada de dúvidas, e assim ela se escondia, temendo o olhar do mundo. Em um dia nublado, enquanto caminhava à beira do lago sereno, Clara encontrou uma pedra cintilante. Era uma verdadeira maravilha. A luz do sol quebrou-se em 1000 cores, refletindo em toda a superfície da água, criando um espetáculo que parecia dançar à sua frente. Clara, intrigada, pegou a pedra entre os dedos. Ela pulsava com uma energia desconhecida, quase como se estivesse viva. Ao levá-la para casa, algo inacreditável aconteceu. A pedra começou a sussurrar. Olhe para dentro de si, dizia ela. A magia está em aceitar quem você realmente é. Cada palavra era um convite à libertação, uma promissão de descoberta. A pedra se tornou sua companheira inseparável, e Clara se viu despertando para a beleza dos pequenos momentos. O riso dos vizinhos, o cheiro do pão quente na padaria, as cores vibrantes das flores que brotavam na primavera. Com o tempo, a artista começou a resgatar seu amor pela pintura. As telas que antes eram reservas de frustração, agora transbordavam emoção. Cada obra criada era uma nova conexão, não apenas com ela mesma, mas com as histórias dos outros habitantes da aldeia. Os vizinhos, antes apenas silhuetas em seu cotidiano, começaram a compartilhar suas próprias lutas. De cada conversa surgiram novos quadros, cheios de vida, dor e esperança. Contudo, a sombra da insegurança não se afastava facilmente. A cada nova pintura, Clara sentia palpitações, o nó na garganta. O medo de não agradar, de falhar, estava mais vivo do que nunca. A pedra que trazia. Então, um dia, enquanto observava sua mais recente obra, uma pergunta perturbadora atravessou sua mente. E se a verdadeira magia da pedra fosse uma ilusão? E se, ao perder essa confiança que ela inspirava, Clara perdesse tudo o que conquistou? O sussurro da pedra agora ressoava como um alerta. A escolha estava diante dela: abraçar o brilho que a aguardava ou permanecer à sombra do medo que sempre a acompanhou. Tudo parecia prestes a mudar. Clara, com o coração acelerado, olhou para a pedra em sua mão, a luz vibrante refletindo nos seus olhos cheios de dúvida. A resposta estava lá, na calma do lago e no brilho da pedra. Mas era um passo que ela teria que dar sozinha. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum com. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara olhou para a pedra, sua luz refletindo no lago calmo, e um pensamento a percorreu. É agora ou nunca. Ela respirou fundo, sentiu o coração acelerar e, com um movimento decidido, começou a enfiar os dedos na tinta. Cada cor parecia mais viva, mais ressonante. Mas à medida que a pincelada tomava forma, um rugido distante a fez hesitar. Era estranho. Um som que rompia a serenidade do lago. O eco de algo grande se aproximando. O que estava acontecendo? Clara virou-se e viu uma nuvem escura se aproximando rapidamente. Era uma tempestade, mas não era apenas o tempo que mudava. Havia algo mais. Quando olhou de volta para a pedra, uma fissura apareceu ao seu redor. Clara gritou,
mas o som se perdeu no rugido. A pedra começou a brilhar intensamente, pulsando como um coração em desespero. Ela sentiu uma onda de energia, como se a força da pedra estivesse tentando se libertar. As cores da pintura começaram a vibrar, quase saltando da tela. De repente, uma figura surgiu pelas sombras da tempestade. Era um homem alto, vestindo um manto escuro, com olhos que brilhavam de uma forma hipnótica. Clara ficou paralisada. Ele se aproximou com passos firmes. A tempestade rugia, mas ele parecia inabalável. Clara, disse ele em uma voz que ecoava como thunder. Você não sabia? A pedra que você encontrou é a chave. A chave para abrir a porta do seu verdadeiro eu e do meu passado. Quem é você? Clara perguntou, o medo e o fascínio se misturando. Sou Rafael, guardião das cores perdidas. Essa pedra, ela não é apenas magia. Ela guarda histórias, segredos. Segredos que foram enterrados, escondidos da sua vista. Apenas os escolhidos podem tocá-la. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer com histórias? Que segredos? Ele fez um gesto na direção da pedra e, de repente, imagens começaram a se formar. Ela viu sua vida, sua aldeia, mas também conheceu rostos e lugares que nunca havia imaginado. As cores dançavam, mostrando traumas, alegrias, amores que tinham se perdido no tempo. E então, uma figura familiar emergiu das sombras das visões. Clara ficou sem fôlego. Era sua avó Clara, que havia falecido anos atrás, mas como uma jovem, cheia de vida, sorrindo e dançando. A imagem se desfez rapidamente, e Rafael disse, ela se sacrificou para que você tivesse essa chance. Mas por quê? O que eu tenho que ver e fazer? O pânico começou a subir pela garganta de Clara, como se a tempestade tivesse invadido seu coração. Você precisa libertar a verdade. Sua arte é maior do que você imagina. As histórias que você tem que contar vão mudar tudo. A tempestade rugiu mais forte e o céu pareceu responder. Clara percebeu que os vizinhos estavam se aproximando, atraídos pela confusão. Momentos antes de a tempestade atingir, uma onda de claridade emanou da pedra e Clara teve uma visão. Não era só a sua avó, eram todos na aldeia, todos com segredos enterrados. O que era a arte, então, senão o grito de todos eles, a luta pela verdade diante do medo? Só você pode fazer isso, Clara, Rafael gritou. A tempestade está vindo. Você vai se perder na dúvida ou vai se levantar e enfrentar isso de frente? Ouvindo o chamado, Clara percebeu que havia mais na pedra do que apenas magia. Havia herança, história e um destino que ela não podia ignorar. A figura de Rafael começou a desvanecer e ela gritou: Espere! O que eu faço? Mas a resposta ficou presa na tempestade que se aproximava. E enquanto os primeiros raios de chuva começavam a cair, Clara sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. A verdade que ela buscava estava ao seu alcance, mas e as consequências disso? Com a aldeia ao seu redor e os segredos prontos para serem revelados, Clara teria que decidir: escolher a liberdade ou permanecer nas sombras do que sempre conhecera. Clara sentiu cada gota da chuva misturando-se com seu suor, e sua mente estava uma bagunça. O homem misterioso e a tempestade representavam uma grande transformação, mas ela estava no limite. Com um movimento rápido, apoiou a mão na pedra, como se estivesse se agarrando a um pedaço de esperança. Então, uma explosão de luz emanou dela, atingindo Clara e a multidão que se aproximava. Todos pararam. A chuva pareceu hesitar. Raízes de um medo há muito adormecido começaram a se abrir na mente de Clara. O que está acontecendo? Pensou enquanto observava os rostos da aldeia,
inquietos, refletindo seu próprio terror. E de repente, o mais inesperado aconteceu. A pedra ruía. E a tempestade fez ruídos altos, como se um rugido de desespero ecoa. Do nada, uma figura conhecida surgiu entre os vizinhos. Era Lúcia, a melhor amiga de Clara. Mas não era a mesma Lúcia de sempre. Seu olhar profundo e enigmático, antes repleto de amizade, agora carregava um segredo tão pesado que Clara quase podia sentir seu peso no ar. As chamas da luz da pedra começaram a dançar, refletindo o tumulto interior. Ouvindo seu nome ser chamado, Lúcia olhou diretamente para Clara. É hora de você saber a verdade. A voz dela soou firme. Mas tratava-se de uma verdade que Clara nunca imaginou. Uma revelação fatal estava prestes a estourar. A pedra não é apenas um tesouro. Ela está ligada à nossa família. Minha mãe, sua avó, elas estavam mais envolvidas do que você pensa. Do que você está falando, Lúcia? Clara sentiu o estômago apertar. Que ligação? Um passado que foi escondido não só de você, mas de todos nós. Lúcia se aproximou. Sua avó fez um pacto para proteger essa aldeia, mas não terminou bem. E eu sou descendente de uma linha que deveria ser guardiã da verdadeira essência da arte. A sua arte. Os murmúrios da multidão aumentaram. Algumas pessoas começaram a se afastar. Outras, que eram simpáticas até aquele momento, olhavam com desconfiança. Clara pôde sentir a tensão subir. Olhou para a pedra, como se estivesse procurando respostas nas cores que giravam. Você está dizendo que tudo o que sei, tudo o que estou fazendo, está ligado a um passado obscuro? Clara precisava que Lúcia confirmasse. Sim, e a tempestade é o desdobramento dessa proteção que sua avó tentou criar. Se você falhar, todos nós estaremos em sérios problemas. A arte não é apenas uma expressão, Clara. É a chave. O céu retumbou e raios brilhantes partiram ao redor. Quase como se a própria natureza queria intervir na conversa. Clara se sentiu perdida. A conexão que antes tinha com a arte agora parecia um fardo imenso. Então, se eu falhar, não só o meu destino estará em risco, mas todo o nosso? Lúcia assentiu, e a chuva começou a cair novamente. Clara olhou para a multidão, os rostos sombrios refletindo suas próprias incertezas. O sentimento de traição cresceu dentro dela. Como Lúcia poderia esconder isso por tanto tempo? O que mais ela não sabia? Mas a revelação não tinha acabado. Com um movimento lento, Lúcia mostrou as palmas das mãos. Uma marca, uma tatuagem antiga em forma de espiral, brilhava intensamente. Eu sou a verdadeira guardiã. E a sua avó. Ela não queria que você soubesse. Isso é mais do que um legado, Clara. Isso é sua vida. E agora, você precisa escolher. Clara sentiu um nó na garganta. Um mundo de segredos e mentiras tinha caído sobre seus ombros, e a tempestade, com sua fúria, exigia uma decisão. Lúcia, o que aconteceu com a sua mãe? Ela desapareceu, Lúcia disse, o medo visível em sua voz. E ninguém pode encontrá-la se você não agir. O coração de Clara disparou. E agora? O que isso significava? Com a tempestade aumentando e o segredo se acumulando ao seu redor, um novo caminho se abriu, mas também uma nova escuridão. A queda dos véus tinha começado, mas o custo poderia ser mais alto do que qualquer um previa. E agora, enquanto a tempestade rugia, a próxima escolha de Clara poderia mudar tudo, para sempre. Clara sentia a tempestade rugir ao seu redor, a pressão aumentando a cada momento. O que você quer dizer com tudo isso? A incerteza preenchia o ar como se uma nuvem pesada se formasse entre elas. A multidão se aglomerava, rostos ansiosos e confusos. Mas Clara não conseguia desviar o olhar do olhar intenso da Amida. Você é a chave, Clara.
Sua avó nos deixou essa herança e é por isso que precisamos ao seu lado. Mas tem mais. Lúcia respirou fundo, como se estivesse se preparando para soltar uma verdade devastadora. Sua avó não desapareceu por acaso. Ela fez um trato, e por causa disso, eu sou o que sou por conta dela. O que você quer dizer? Clara estava em choque. Lúcia nunca pareceu ter mais do que uma amiga comum. Mas agora ela estava falando de laços profundos e segredos obscuros. Eu sou a descendente de uma linha de guardiãs. A arte que você pinta, ela é nosso legado, mas é também um fardo. Minha mãe, ela se foi porque tentou proteger você, e a arte que você carrega pode mudar tudo, ou acabar com nós todos. Clara, você a chega mais perto da verdade. A tempestade rugiu ainda mais forte, como se estivesse respondendo à intensidade da situação. Clara sentiu a fúria das nuvens, refletindo em seu próprio coração. Que verdade! O que eu tenho que fazer? Ela se virou para a multidão, que retinha a respiração em expectativa. Antes que Lúcia pudesse responder, algo no fundo do lago chamou a atenção de Clara. Um brilho forte, um reflexo quase mágico. Com um impulso, ela se virou para o lago, e quando olhou mais de perto, uma silhueta emergiu das águas escuras. Era uma figura familiar, uma mulher. Era sua avó. Clara ficou paralisada. Vovó? A voz saiu fraca, como um sussurro. A mulher fez um gesto. As águas pareciam rodopiar ao seu redor. Clara. A voz era doce, mas carregada de um peso, que ecoava como um trovão. O que você vê não é tudo. A verdade vai além da luz da pedra. Mas antes que mais palavras pudessem ser ditas, a tempestade fez um movimento violento. Uma rajada de vento quase a derrubou. Todo o ar tornou-se pesado, e num instante Lúcia se afastou, seu rosto pálido. Isso não pode estar acontecendo. Ela estava chorando, mas Clara não conseguia tirar os olhos da figura que se dissolvia na água. Você precisa ir, e Pacto não protege mais! A avó gritou, antes que a tempestade levasse sua figura para longe. Clara sentiu seus joelhos fraquejarem. Um nó no coração. O chão parecia desabar. Clara! A voz de Lúcia cortou a confusão. Era um grito de desespero. Mas algo no olhar dela agora estava mudando. Tinha uma intensidade que não estava lá antes. Eu nunca quis dividir isso. Você não entende o risco que corre. Mas por quê? O que mais você está escondendo? Clara implorou. Sentia que a confiança que tinha em Lúcia se desvanecia como a luz da sua avó. De repente, os primeiros raios de luz da tempestade iluminaram o chão e todos ficaram em silêncio. Em meio ao tumulto, uma voz atrás de Lúcia a interrompeu. Se você quer saber a verdade, venha comigo. Era Pedro, um dos vizinhos que havia ficado à margem. Clara nunca pensou que ele fosse alguém que tivesse uma ligação. Ele sempre parecia distante, mas agora tinha o olhar aflito, como se carregasse um segredo mais pesado que todos. A multidão assistiu em silêncio, enquanto ele caminhava em direção a Clara. Eu sei o que isso significa, Pedro disse, e seus olhos pareciam brilhar com uma determinação aterradora. E se você não agir, a tempestade não trará apenas destruição. Vai revelar segredos que você nunca quis saber. A insinuação na voz dele fez o coração de Clara disparar. Que você sabe? O que você vai escondendo sobre Lúcia, sobre mim? A dúvida sussurrou como um eco em sua mente. Clara, escute! Lúcia gritou, o desespero agora em sua voz. Não é só sobre a arte e o pacto, é sobre o que somos. Nós não somos apenas amigas. Estamos conectadas de um jeito que você não imagina. A tempestade rugia alto, enquanto Clara sentia tudo ao seu redor se desmoronar. Os segredos estavam prestes a emergir de forma brutal, e ela teria que escolher agora. O que era verdade? O que era mentira? O que estava em jogo era muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Eu preciso saber! Clara gritou.
encarando tanto Lúcia quanto Pedro. A tempestade estava aqui para revelar, e ela também queria saber. Mas seria a verdade o que seu coração estava pedindo? A dúvida agora era a única certeza, e a tempestade rugia como um aviso. Clara estava mergulhada em um turbilhão de emoções, sua mente girando entre os segredos e a tempestade que se aproximava. O que você está escondendo? As palavras de Lúcia ecoavam, intensificando a tensão. Era uma pressão que subia pelo próprio ar que respirava. O olhar de Pedro era intenso, carregado de um peso que Clara não conseguia entender. Você precisa saber a verdade, Clara. O que está em jogo ultrapassa sua arte. A voz de Lúcia tremia, mas Clara estava tão perdida que mal conseguia ouvir. O abraço da tempestade a envolvia, e o estrondo do trovão parecia sublinhar sua confusão. E então uma nova voz cortou o ar. Clara, você não pode confiar nelas. Era a voz de Fábio, outro vizinho. Ele avançou, seu rosto pálido, olhos arregalados. Ninguém esperava por ele. Eu sei o que está acontecendo. O legado da sua avó, ele não é o que parece. A multidão murmurou. O silêncio caiu como uma capa pesada, enquanto Clara se virou para encarar Fábio. O que você quer dizer? A insegurança crescia em seu peito. A verdade estava escorregando entre os dedos dela. Você não sabe? A pedra é apenas a ponta do iceberg. A tensão de Fábio parecia eletromagnética, disparando em ondas na multidão atenta. Foi sua avó quem removeu a proteção, quem permitiu que o mal despertasse. Se você falhar, tudo estará perdido. O choque percorreu Clara. Ela olhou para Lúcia e depois para Pedro, esperando apoio, mas a confusão em seus rostos a fez hesitar. Raindrops começaram a cair, misturando a água do lago com os sentimentos que transbordavam. A tempestade estava se intensificando, e a fúria do céu parecia sincronizada com a inquietação nos corações. Você precisa fazer isso agora, Clara, Fábio insistiu, apontando para a pedra que brilhava intensamente nas mãos dela. Você é a última oportunidade de reverter o que sua avó fez. A escolha é sua. Clara sentiu um nó na garganta, a pressão de suas escolhas se acumulando. Escolher o quê? Como eu posso mudar algo se tudo o que eu conhecia está se despedaçando? Uma dor aguda a atravessou, como se as revelações estivessem cortando suas esperanças ao meio. Mas então, foi como se a realidade se fragmentasse em 1000 pedaços. Um impulso violento sacudiu o chão e uma luz cegante rompeu da pedra, quebrando a noite. Clara piscou, sua visão temporariamente turva. E lá estava ela, sua avó, emergindo do brilho. Somente agora Clara percebeu que a imagem estava acompanhada de sombras que dançavam atrás dela, figuras distorcidas e espectrais, como se as almas perdidas estivessem assistindo. Clara, você deve escolher sabiamente. O pacto não foi feito apenas para proteger, mas para aprisionar algo terrível. A voz de sua avó ressoava alta e clara, mas a conexão estava se rompendo à medida que os ventos da tempestade uivavam. Mas por que você nunca me disse? Clara gritou, a angústia desenhando seu rosto. Então, algo inexplicável aconteceu. O céu escureceu ainda mais e uma sombra colossal deslizou sobre a multidão. O que era aquilo? Uma figura grotesca começou a emergir da tempestade, uma forma reminiscente de um monstro. Era como se a própria tempestade estivesse ganhando vida, e o que fora um chamado para a verdade agora se tornasse um convite ao horror. E no meio da agitação, Fábio se virou rapidamente, revelando uma marca idêntica às. Você não pode me trair agora, Lúcia. Estávamos juntos. Você não pode jogar tudo isso em cima dela. A revelação o deixou pálido e Clara sentiu uma onda de traição que quase a derrubou.
O caos estourou. As figuras espectrais pareciam gritar, um coro de vozes perdidas ecoando pelo ar. Clara olhou para Lúcia, que agora tinha lágrimas nos olhos. Clara, não podemos deixar que isso domine. Você é a única que pode... Mas antes que pudesse terminar, a tempestade rugiu uma última vez com fúria e o monstro avançou, quase como um eco de um lamento. Clara tinha que decidir, confrontar essa nova realidade ou fugir dela. E o que mais ela descobriria sobre os relacionamentos despedaçados à sua volta? Tudo craquelou sob sua incerteza, e no instante em que ela hesitou, perdeu a conexão com a pedra. E com a verdade. Clara estava mergulhada em um turbilhão de emoções, sua mente girando entre os segredos e a tempestade que se aproximava. O que você está escondendo? As palavras de Lúcia ecoavam, intensificando a tensão. Era uma pressão que subia pelo próprio ar que respirava. O olhar de Pedro era intenso, carregado de um peso que Clara não conseguia entender. Você precisa saber a verdade, Clara. O que está em jogo ultrapassa sua arte. A voz de Lúcia tremia, mas Clara estava tão perdida que mal conseguia ouvir. O abraço da tempestade a envolvia, e o estrondo do trovão parecia sublinhar sua confusão. E então, uma nova voz cortou o ar. Clara, você não pode confiar nelas. Era a voz de Fábio, outro vizinho. Ele avançou, seu rosto pálido, olhos arregalados. Ninguém esperava por ele. Eu sei o que está acontecendo. O legado da sua avó, ele não é o que parece. A multidão murmurou. O silêncio caiu como uma capa pesada, enquanto Clara se virou para encarar Fábio. O que você quer dizer? A insegurança crescia em seu peito. A verdade estava escorregando entre os dedos dela. Você não sabe? A pedra é apenas a ponta do iceberg. A tensão de Fábio parecia eletromagnética, disparando em ondas na multidão atenta. Foi sua avó quem removeu a proteção, quem permitiu que o mal despertasse. Se você falhar, tudo estará perdido. O choque percorreu Clara. Ela olhou para Lúcia e depois para Pedro, esperando apoio, mas a confusão em seus rostos a fez hesitar. Raindrops começaram a cair, misturando a água do lago com os sentimentos que transbordavam. A tempestade estava se intensificando e a fúria do céu parecia sincronizada com a inquietação nos corações. Você precisa fazer isso agora. Clara! Fábio insistiu, apontando para a pedra que brilhava intensamente nas mãos dela. Você é a última oportunidade de reverter o que sua avó fez. A escolha é sua. Clara sentiu um nó na garganta, a pressão de suas escolhas se acumulando. Escolher o quê? Como eu posso mudar algo se tudo que eu conhecia está se despedaçando? Uma dor aguda a atravessou, como se as revelações estivessem cortando suas esperanças ao meio. Mas então foi como se a realidade se fragmentasse em 1000 pedaços. Um impulso violento sacudiu o chão, e uma luz cegante irrompeu da pedra, quebrando a noite. Clara piscou, sua visão temporariamente turva. E lá estava ela, sua avó, emergindo do brilho. Somente agora Clara percebeu que a imagem estava acompanhada de sombras que dançavam atrás dela. Figuras distorcidas e espectrais, como se as almas perdidas estivessem assistindo. Clara, você deve escolher sabiamente. O pacto não foi feito apenas para proteger, mas para aprisionar algo terrível. A voz de sua avó ressoava alta e clara, mas a conexão estava se rompendo à medida que os ventos da tempestade uivavam. Mas por que você nunca me disse? Clara gritou, a angústia desenhando seu rosto. Então, algo inexplicável aconteceu. O céu escureceu ainda mais. E uma sombra colossal deslizou sobre a multidão. O que era aquilo? Uma figura grotesca começou a emergir da tempestade.
uma forma reminiscente de um monstro. Era como se a própria tempestade estivesse ganhando vida, e o que fora um chamado para a verdade agora se tornasse um convite ao horror. As figuras espectrais pareciam gritar, um coro de vozes perdidas ecoando pelo ar, e o chão sob os pés de Clara começou a tremer. Entre as chamas da luz e as sombras horripilantes, algo inesperado aconteceu. Lúcia, em um impulso, avançou em direção à luz da pedra. Clara, é isso! Preciso me conectar com a energia. A determinação em seu olhar era algo novo para Clara. E então, num instante, Lúcia tocou a pedra. No mesmo momento, um grito ensurdecedor preenchia o ar. Uma onda de energia atravessou a multidão. Clara viu a luz da pedra se dispersar como estrelas em um céu noturno. Mas no meio desse brilho, Clara percebeu que algo estava mudando em Lúcia. Uma transformação. Suas feições estavam se distorcendo e os olhos brilhantes pareciam mais escuros. Lúcia, o que está acontecendo? Clara gritou, a angústia tomando conta novamente. E antes que pudesse entender, Lúcia virou-se. A expressão dela era diferente. Um sorriso sinistro se espalhou por seu rosto. Você não sabe, Clara. Eu sempre fui a guardiã, mas não da maneira que você pensa. O pacto que sua avó fez, eu sou a chave para quebrá-lo. E a pedra é o que eu preciso. O coração de Clara parou. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de pânico. É uma armadilha! Alguém gritou. Mas era tarde demais. Lúcia começou a absorver a energia da pedra com uma fúria incontrolável. Clara, horrorizada, viu o que antes era uma amiga se transformar na própria essência do perigo. E então Clara entendeu. O verdadeiro pacto. Lúcia não era apenas descendente. Ela era a encarnação do que a avó tentou aprisionar, enquanto o monstro se formava na tempestade. Clara se viu diante de uma decisão ainda mais desesperadora. Defender o que sobrou de sua amiga ou enfrentar a verdadeira ameaça que estava prestes a se libertar e que poderia levar tudo a um fim devastador. As últimas palavras dela ecoavam em sua mente. A verdade é mais sombria do que você imagina. E enquanto Lúcia glamourosamente se elevava, Clara soube que a batalha estava apenas começando e que tudo o que ela acreditava saber estava prestes a ser devastado. Clara estava paralisada. O brilho da pedra, a transformação de Lúcia, tudo ao redor parecia desmoronar. O que antes era uma amiga, agora se tornava uma ameaça. E aquela sombra grotesca da tempestade, tudo começava a juntar-se em um só pesadelo. O peso da verdade a sufocava. Lúcia, não! Você não pode! O grito escapou da garganta de Clara. Mas Lúcia, agora com olhos que pareciam fendas de escuridão, estava perdida na própria sede de poder. O brilho da pedra pulsava, como se estivesse viva, respondendo ao novo comportamento da amiga. A multidão cercava cada movimento, sussurros, murmúrios de horror. Clara podia senti-los, a ansiedade se espalhando como fogo, queimando pela pele. Isso não pode ser real. Lúcia, volte. Precisamos enfrentar isso juntas. A tempestade rugia forte. Nuvens escuras envolviam o céu. Mas no meio da confusão, o chão começou a tremular sob seus pés. Era como se a própria terra estivesse reagindo ao tumulto de emoções, se dividindo entre o bem e o mal. Clara viu as expressões de medo nos rostos de seus vizinhos, um emaranhado de insegurança e desespero. Havia algo maligno no ar. E então, a surpresa. Uma onda de luz irrompeu da pedra, não preenchendo o ambiente, mas invadindo a mente de Clara. Visões explosivas, paisagens vibrantes, rostos dela, familiar, mas também estranhos. Era sua avó. Uma imagem dela, jovem e efervescente, surgiu em flashes, ao lado de Lúcia, com uma expressão preocupada. Clara, você precisa entender.
A voz da avó atravessou os ecos da tempestade. A pedra não é apenas um objeto, ela é feita da essência do que perdemos e o que nos conecta. A verdade é mais complexa do que qualquer um de nós sabe. Clara sentiu seu coração disparar. A cada palavra da avó, um novo sentimento a envolvia. Mas então, a transformação de Lúcia avançou, uma aura de poder despontando. A conexão? Você nunca entendeu, Clara. Lúcia gritou, sua voz ecoando com uma intensidade assustadora. Você acha que eu sou sua amiga? Eu sou o que você não conseguiu ser. Eu sou a verdadeira guardiã da arte que sua avó tentou prender. O tempo pareceu parar. As revelações colidiram na mente de Clara com força. Como assim? Sua própria amiga se revelara vilã? O que mais estava oculto? O pânico subia cerca de seu coração, enquanto a multidão se aglomerava. Vozes incoerentes, mas intensas. Clara! Fábio, com o olhar atento, pegou coragem. Você precisa agir. A tempestade é a manifestação do que nunca deveria ter sido solto. Você tem a força de sua avó. Use-a. Mas antes que pudesse pensar em um plano, mais um momento chocante se desenrolou. Pedro, que sempre fora um espectador, se adiantou. Olhando Lúcia com uma determinação feroz, ele gritou: Chega! Vocês não entendem? Eu sou o verdadeiro guardião. A ligação de todos foi feita em um pacto muito mais antigo. E Lúcia, você não é quem pensa que é. Um silêncio mortal tomou conta. Os olhos de Clara se arregalaram, confusa e alarmada. O que você quer dizer com isso, Pedro? Ele olhou para a multidão, sua voz firme. O que está em jogo agora é a vida que Lúcia pensou estar herdando. Ela não é uma guardiã, ela foi corrompida. A pedra é o que a liga ao verdadeiro poder que se voltou contra nós. As palavras de Pedro reverberaram na mente de Clara, mas a tempestade rugia sem controle. A luz da pedra piscava e Clara, por um instante, sentiu que deveria tomar a frente. Mas o que isso significava? Como salvar sua amiga ou a aldeia? Era a decisão dela e, enquanto a tempestade parecia se intensificar, Clara sabia que eles estavam à beira do abismo, e o que pediriam dela poderia transformá-la para sempre. A verdade estava diante dela, mas qual era mesmo a verdadeira natureza das conexões? O que estava a ponto de se revelar? E isso seria um final ou um novo começo? Clara sentia aquela tempestade rugindo. O coração batia acelerado, os olhos fixos em Lúcia, agora envolta em um brilho sinistro. O poder emanava dela, uma transformação que a tornava quase irreconhecível. Lúcia, controlamos isso juntas, Clara implorou a voz tremendo. Mas Lúcia apenas riu, uma risada fria que cortou o ar. Você nunca percebeu, Clara. Você é apenas uma peça nesse jogo. A sombra da tempestade se agigantava atrás dela, fazendo o chão tremer. E Clara tinha certeza de que a aldeia não suportaria outra explosão de poder. A multidão estava em pânico, gritos de medo ecoavam, formando uma cacofonia angustiante. Neste momento crítico, algo completamente inesperado aconteceu. O vento gelado trouxe um sussurro. A figura de sua avó, agora envolta em luz dourada, apareceu mais uma vez. Clara! A voz dela penetrava a tempestade. O que vemos não é tudo. Você precisa de coragem. A luz e a sombra estão conectadas. Clara olhou para a avó, buscando algo de compreensão. Contudo, tudo ao redor girava, e as palavras dela soavam distantes. A escolha é sua, avó afirmou. E antes que Clara pudesse processar, um raio caiu próximo, iluminando o cenário com uma luz intensa. Simultaneamente, a pedra começou a vibrar com uma energia desconhecida, revelando imagens flutuantes de sombras e luzes, segredos. Clara viu cenas perturbadoras, o momento em que sua avó fez o pacto, a dor e a tristeza em seu olhar.
mas também vislumbres de histórias que não eram dela. Então, uma imagem mudou tudo. Um rosto, o próprio Pedro, lado a lado com Lúcia, em um tempo que Clara não conhecia, rindo e brincando. A revelação deixou Clara sem fôlego. O quê? Como você tá ligado a isso, Pedro? As palavras escaparam, a confusão e o choque misturados em sua mente. A multidão prendeu a respiração. A verdade estava se desdobrando à sua frente de forma aterradora. Pedro deu um passo à frente e a vulnerabilidade era palpável. Clara, eu sou mais do que você imagina. Eu sou parte desse legado. Minha mãe e sua avó, elas fizeram o pacto contra o mal que não podíamos compreender, e eu sou a centelha desse poder. Ele olhou para Lúcia, e esse olhar só fez a tensão crescer. Mas você não pode deixá-la seguir adiante. O que Lúcia quer fazer é liberar o lado obscuro, aquilo que estava selado. As peças começaram a se encaixar. Clara sentiu um frio na espinha. Você está dizendo que Lúcia, você, estão todos ligados a isso? Como assim, Pedro? A intensidade em sua voz cresceu, e a tempestade respondia à confusão. Lúcia interrompeu, a expressão feroz. Você não entende. Eu sou a verdadeira portadora do poder. Isso me pertence. O furor a envolvia, como se a tempestade estivesse reagindo a cada palavra dela. Clara teve um momento de clareza. O que você pretende fazer, Lúcia? Sem aviso, Lúcia ergueu a mão, uma onda de poder se acumulando. Clara percebeu. Era isso. O que Lúcia queria era usar o poder da pedra, de uma forma que poderia destruir tudo ao redor delas. Um medo profundo atravessou a multidão. Não, você não pode fazer isso, Lúcia. Clara gritou, mas a amiga parecia cega pela ambição. E então a reviravolta culminou na vida de Clara. No teto da tempestade, a própria essência da sombra, um vórtice escuro começou a se formar, desenhando uma figura. Não apenas uma manifestação da tempestade, mas uma criatura, um demônio que saía do próprio sólido terreno. Apenas liberando a verdade que me guarda você a esta forma. A voz retumbante ecoou, e Clara percebeu que era o eco do passado, a conexão entre todas elas. A confusão tornou-se pânico em segundos. Clara encarou Lúcia, e naquela fração de segundos, tudo mudou. Você não é a verdadeira guardiã, Lúcia. A escuridão não é o que você quer. Se perderá nessa ambição. Eu sou a guardiã. O que você sabe pode ser só o começo. O olhar de Lúcia estava repleto de algo que Clara não conseguia identificar. Dor, raiva, desejo. A tempestade atingiu um clímax. A criatura formada pelo caos girava. E Clara entendeu. Tudo estava interligado neste jogo de luz e sombras. E ela precisava agir. Mas como? O tempo estava se esgotando. E a realidade como a conheciam estava à beira do colapso. Cada um deles à espera da verdade que mudaria tudo para sempre. O que mais estava oculto? Poderia Clara realmente mudar o destino que todos pareciam estar presos? A resposta pairava no ar, e a tempestade rugia como uma maldição, abrindo um abismo entre os que se tornariam heróis e aqueles que se perderiam para sempre. Clara sentia aquela tempestade rugindo. O coração batia acelerado, os olhos fixos em Lúcia, agora envolta em um brilho sinistro. O poder emanava dela, uma transformação que a tornava quase irreconhecível. Lúcia, controlamos isso juntas, implorou, a voz tremendo. Mas Lúcia apenas riu, uma risada fria que cortou o ar. Você nunca percebeu, Clara. Você é apenas uma peça nesse jogo. A sombra da tempestade se agigantava atrás dela, fazendo o chão tremer, e Clara tinha certeza de que a aldeia não suportaria outra explosão de poder. A multidão estava em pânico, gritos de medo ecoavam, formando uma cacofonia angustiante. Nesse momento crítico,
algo completamente inesperado aconteceu. O vento gelado trouxe um sussurro. A figura de sua avó, agora envolta em luz dourada, apareceu mais uma vez. Clara! A voz dela penetrava a tempestade. O que vemos não é tudo. Você precisa de coragem. A luz e a sombra estão conectadas. Clara olhou para a avó, buscando compreensão. Contudo, tudo ao redor girava e as palavras dela soavam distantes. A escolha é sua, a avó afirmou. E antes que Clara pudesse processar, um raio caiu próximo, iluminando o cenário com uma luz intensa. Simultaneamente, a pedra começou a vibrar com uma energia desconhecida, revelando imagens flutuantes de sombras e luzes, segredos. Clara viu cenas perturbadoras, o momento em que sua avó fez o pacto, a tristeza em seu olhar. Então, uma imagem mudou tudo, um rosto, o próprio Pedro, lado a lado com Lúcia, em um tempo que Clara não conhecia, rindo e brincando. A revelação deixou Clara sem fôlego. O quê? Como você está? Ligado a isso, Pedro. As palavras escaparam dela, a confusão e o choque misturados em sua mente. A multidão prendeu a respiração. A verdade estava se desdobrando à sua frente de forma aterradora. Pedro deu um passo à frente e a vulnerabilidade era palpável. Clara, eu sou mais do que você imagina. Eu sou parte desse legado. Minha mãe e sua avó, elas fizeram o pacto contra um mal que não podíamos compreender. E eu sou a centelha desse poder. Ele olhou para Lúcia. E esse olhar só fez a tensão crescer. Mas você não pode deixá-la seguir adiante. O que Lúcia quer fazer é liberar o lado obscuro, aquilo que estava selado. Clara sentiu um frio na espinha. Você está dizendo que Lúcia, você, estão todos ligados a isso? Como assim, Pedro? A intensidade em sua voz cresceu e a tempestade respondia à confusão. Lúcia interrompeu, a expressão feroz. Você não entende, eu sou a verdadeira portadora do poder. Isso me pertence. O furor a envolvia, como se a tempestade estivesse reagindo a cada palavra dela. Clara teve um momento de clareza. O que você pretende fazer, Lúcia? Sem aviso, Lúcia ergueu a mão. Uma onda de poder se acumulando. Clara percebeu. Era isso. O que Lúcia queria é usar o poder da pedra de uma forma que poderia destruir tudo ao redor delas. O pânico crescia na multidão. Não! Você não pode fazer isso, Lúcia! Clara gritou. Mas a amiga parecia cega pela ambição. Então, a reviravolta culminou na vida de Clara. No teto da tempestade, a própria essência da sombra, um vórtice escuro começou a se formar, desenhando uma figura, não apenas uma manifestação da tempestade, mas uma criatura, um demônio que saía do próprio sólido terreno, apenas liberando a verdade que me guarda você a esta forma. A voz retumbante ecoou, e Clara percebeu que era o eco do passado, a conexão entre todas elas. A confusão tornou-se pânico em segundos. Clara encarou Lúcia e naquela fração de segundos, tudo mudou. Você não é a verdadeira guardiã, Lúcia. A escuridão não é o que você quer. Se perderá nessa ambição. Eu sou a guardiã. O que você sabe pode ser só o começo. O olhar de Lúcia estava repleto de algo que Clara não conseguia identificar. Dor, raiva, desejo. A tempestade atingiu um clímax. A criatura formada pelo caos girava, e Clara entendeu. Tudo estava interligado neste jogo de luz e sombras, e ela precisava agir. Mas como? O tempo estava se esgotando. E a realidade como a conheciam estava à beira do colapso. Cada um deles à espera da verdade que mudaria tudo para sempre. Então, uma explosão de energia veio da pedra. E a coisa mais inesperada aconteceu.
As sombras dançantes ao redor de Lúcia começaram a se dissipar. Clara viu que cada sombra estava carregando algo, uma memória, um sentimento, uma verdade. Sem aviso, os rostos das pessoas da aldeia começaram a aparecer nas sombras. Todas aquelas histórias de dor, medo e esperança se misturavam. Entre elas, uma imagem se destacou, a avó de Lúcia, com um olhar triste, e ao lado dela, um outro rosto, o pai de Clara. O choque atravessou Clara como um relâmpago. O quê? O que meu pai está fazendo lá? O olhar de Lúcia mudou. Não era só desejo de poder, era um anseio profundo por conexão. Ele fez parte disso tudo. Ele estava lá quando sua avó esqueceu a verdade e tomou uma decisão que selou todos nós nesse destino. Eu sou apenas a guardiã, a única que pode quebrar esse ciclo. O pânico se transformou em desespero. Você está dizendo que nós dois somos parte do mesmo legado? Sobre o que você realmente entende, Clara. Lúcia gritou, a tempestade rugindo ao fundo, os ventos uivando. Se você não fizer isso agora, todos nós quedaremos em escuridão para sempre. Clara olhou para Pedro, para a multidão. O peso da verdade estava sobre todos eles, e suas escolhas nunca foram tão importantes. O que realmente significava ser guardião? E se essa batalha pelo poder fosse apenas o começo de um jogo que Clara nunca desejou jogar? A tempestade conhecia as respostas, mas agora a palavra pedia pelo silêncio. O tempo corria e as sombras não eram apenas sombras. Elas eram o seu legado. Elas eram a chave. Como poderia Clara unir tudo isso em seu coração? Como poderia ela decidir o futuro de todos? E, acima de tudo, como poderia salvar a única amiga que restava? Enquanto as sombras se fechavam em torno dela, Clara sentiu que a tempestade rugia com uma fúria devastadora. O ar estava pesado de tensão e medo, e seus olhos fixos em Lúcia, que agora irradiava um poder sombrio e incontrolável, tornaram-se o centro de tudo. Lúcia, não deixe que isto te consuma. Clara implorou, sua voz quase um sussurro, mas cheia de desespero. Você nunca entendeu, Clara. Lúcia gritou, a risada relutante misturada ao eco da tempestade. A verdadeira força sempre esteve em mim. Eu sou a guardiã. Você é apenas um amigo que não tem coragem para evoluir. A sombra ao seu redor crescia, criando um vórtice de escuridão que ameaçava engolir todos. Clara, lutando contra o medo que afiava sua esperança, lembrou-se das palavras de sua avó. A luz e a sombra estão conectadas. E ali estava a verdade. Ela pegou a pedra nas mãos, sentindo o calor vibrante e a energia pulsar através dela. Lúcia, é hora de se lembrar do que importava. A nossa amizade, o nosso legado, tudo pode ser salvo. Neste instante, o vórtice começou a tremer, a tempestade a rugir com intensidade. A luz da pedra competia com a escuridão, e a multidão ao redor estava presa em um silêncio atônito, respirando fundo. Você vai se salvar sozinha. A voz de Lúcia estava agora tingida de raiva, mas Clara não recuou, porque dentro dela havia uma coragem que não conhecia até então. Não, Lúcia, nós somos parte de algo maior. Clara gritou, e a energia da pedra começou a envolver seu corpo. Deixe de lado esse poder. Você pode escolher a luz. O brilho da pedra explodiu em várias cores, enquanto Clara se concentrava na ligação entre elas, a conexão que sempre existira. A imagem de sua avó surgiu novamente, com um sorriso esperançoso. Clara, você é mais forte do que imagina. E Lúcia também. Juntas vocês podem romper essa maldição. Mas Lúcia hesitou. Um lampejo da antiga amizade piscou em seus olhos. A tensão da tempestade, a fúria das nuvens, parecia se tornar um calmante à medida que Clara estendia a mão.
vislumbrando o coração perdido de sua amiga. Lúcia, Clara gritou, escolha a amizade, escolha a verdade. A força do nosso laço é o que pode nos libertar. Sentindo a presença de suas memórias, uma luz envolvente começou a surgir entre elas, formando uma ponte do que foram. Lúcia olhou para a luz e as sombras em torno delas começaram a se dissipar. Com lágrimas nos olhos, Lúcia murmurou: Eu não sei como. Não precisa saber como. Basta dar o primeiro passo. Clara exclamou. Uma centelha de compreensão se acendeu nos olhos de Lúcia. A tempestade, percebendo a transformação, começou a se desvanecer, as nuvens se dispersando para revelar o céu claro. Então, um momento, silêncio profundo. Clara e Lúcia se encararam, e a conexão agora pura iluminava a escuridão. Seremos sempre amigas, Lúcia prometeu, um sorriso verdadeiro começando a despontar no rosto. No instante, a pedra liberou uma onda de luz que queimou a escuridão, e com isso a tempestade se dissipou, deixando uma paz impressionante no ar. A multidão exultava ao perceber que estavam a salvo, a respiração aliviada ecoando no ambiente. Mas uma sensação de inquietação permaneceu. Cada um sabia que, apesar da vitória momentânea, segredos ainda pairavam no ar. Clara olhou para a pedra, a luz ainda pulsando suavemente em suas mãos. O futuro era incerto. As sombras do passado sempre estariam ali. As duas amigas, unidas novamente, sabiam que haviam sobrevivido a uma batalha, mas a guerra pela verdade, pela arte e por suas histórias ainda estava apenas começando. E enquanto Clara caminhava em direção ao lago que agora brilhava sob o sol, uma nova determinação tomou forma em seu coração. Uma promessa de arte, uma promessa de história. Tudo estava ligado de uma maneira que Clara mal podia começar a entender. Antes de se afastar, ela olhou para a câmera como se estivesse se dirigindo a cada um de vocês. Se você ficou até aqui, é porque acredita na força da amizade e da verdade. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o nosso algoritmo e mostrar que você apoia a arte que fazemos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com Pelo Me.